Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais essa apresentação, onde vamos hoje falar um pouco sobre doença periodontal, mas dando ênfase a um aspecto muito importante, que é o aspecto da prevenção. Então, hoje a gente vai discutir o papel do médico veterinário também na prevenção da doença periodontal. Queria mais uma vez agradecer a Márcio Petquer pela confiança, pelo convite para estar aqui, e tenho certeza que vamos abordar um aspecto muito importante, muito presente no dia a dia das clínicas veterinárias. Uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração é saber o que os donos conhecem da necessidade de cuidados dentários nos animais de estimação. Porque se a gente parar para pensar direitinho, quando nós, seres humanos, temos algum problema odontológico, nós não buscamos o médico, nós buscamos um profissional que é especializado nessa área. No caso, o cirurgião dentista. E quando a gente fala dos animais, a gente precisa fazer com que os donos entendam que os médicos veterinários também estão habilitados e preparados para atender às alterações dentárias e da cavidade oral dos animais domésticos. Então, é muito importante que os médicos veterinários comecem a falar de odontologia para os seus clientes, comecem a explicar as necessidades de cuidados dentários, comecem a explicar as eventuais consequências de não se manter bem a cavidade oral desses pacientes. Então, esse é o primeiro ponto. Quando todos os médicos veterinários começarem a falar de odontologia, os donos vão ter isso na sua cabeça. O primeiro aspecto que a gente precisa abordar é ter um bom entendimento sobre o que é a doença periodontal. A gente vê muitas discussões onde muitas vezes os veterinários falam: doença periodontal é quando a gente tem acometido uma ou mais estruturas do periodonto. É a periodontite, gengivite, o que é isso? Né? Então, a gente precisa entender um pouco mais profundamente o que é a doença periodontal. E tem um conceito que eu gosto bastante, que foi um conceito que foi ditado por Sokransky e Rafage há um bom tempo atrás, e que diz o seguinte, que doença periodontal é a infecção causada por micro-organismos que colonizam a superfície do dente, na linha gengival e também abaixo da linha gengival. Então, vejam que neste conceito aqui, nós temos dois temas muito importantes. Primeiro, o envolvimento de micro-organismos e, segundo, a localização desses micro-organismos, chamando a atenção para o aspecto subgengival da doença periodontal. Esse é um conceito que a gente precisa ter internalizado, porque quando eu vou tratar, eu preciso tratar abaixo da gengiva. Eu preciso ter meu paciente anestesiado para isso. Eu preciso sondar esse paciente. Então, entender que a doença periodontal é muito mais do que a presença de cálculos, né, do vulgarmente chamado tártaro, e a presença de halitose. Então, doença periodontal, pessoal, é muito mais que isso. E um aspecto extremamente importante é que 85% dos cães e gatos com mais de 3 anos estão acometidos por doença periodontal em algum grau. Ou seja, de cada 100 cães e gatos que você atende com mais de 3 anos, 85% tem doença periodontal. Esse é um aspecto muito relevante, pessoal, principalmente quando eu penso, primeiro, diagnóstico. Será que estamos fazendo o diagnóstico desses pacientes? Segundo, prevenção. Se eu tenho um índice tão elevado na incidência de doença periodontal, talvez eu não esteja fazendo bem a prevenção. E terceiro, tratamento. Olha quantos pacientes você tem na sua clínica à sua disposição e muitas vezes não está tratando.
Então, vamos levar em consideração a importância da doença periodontal e de toda a odontologia na clínica de pequenos animais. Esse é um estudo muito interessante e ele tem uma coisa que eu gosto bastante de usá-lo para mostrar nas minhas aulas, que é o fato dele ter sido realizado aqui no Brasil. Então, esse é um estudo muito interessante que foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Viçosa. Eles separaram um determinado período de tempo e, nesse período de tempo, eles estudaram a casuística entre esses pacientes. E eles viram o seguinte, que 88,67% dos animais nessa amostra tinham doença periodontal. Então, vejam que está em profunda consonância com a literatura. Estou falando em 85%, aqui tenho 88%. Mas, por outro lado, desses animais, apenas 2,67% foram levados ao hospital por isso. Ou seja, apenas 2% dos donos buscaram atendimento por problemas odontológicos. Os outros buscaram o hospital por outras coisas, mas no exame eles detectaram doença periodontal. Isso é muito fácil você verificar na sua clínica. Começa todo paciente que você anestesiar para fazer qualquer cirurgia, olhar a boca, e você vai ver qual é o percentual de pacientes com doença periodontal. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso. E nós temos algumas coisas, alguns fatores que predispõem o aparecimento de doença periodontal, o desenvolvimento da doença periodontal. Então, é muito importante que, se eu conheço alguns fatores que podem contribuir, eu consigo atuar melhor na prevenção. Então, algumas coisas são muito importantes, e a principal delas é essa aqui, ó, a falta de cuidados caseiros. Nós ainda temos um percentual muito pequeno de proprietários que fazem escovação dentária nos seus animais de estimação. E a falta de escovação dentária, a falta de cuidados em casa, de rotina de levar esse paciente ao médico veterinário e que o médico veterinário olhe essa boca, contribui muito para esse tipo de situação. Um outro fator importante é ter muito cuidado com consistência de alimento, principalmente nesses pacientes onde não se realiza a escovação dentária regular. Por isso que é muito importante bater na necessidade da escovação dentária diária, porque aí a gente consegue minimizar algumas outras coisas, né? A gente sabe que o alimento macio ele fica um pouco mais retido entre os dentes e com isso serve também de alimento para as bactérias. Mas se eu tenho proprietários que fazem escovação regular, isso é minimizado. Por isso que é muito importante sempre prescrever a escovação e ser ainda mais atento com donos desses pacientes que têm essas dietas diferentes da alimentação mais consistente. Eu também tenho de levar em conta a oclusão desse paciente. Como é o posicionamento dos dentes? Como os dentes se relacionam entre si, com as outras estruturas da cavidade oral? Por quê? Essa alteração de posição de dentes, ou essa persistência de dentes decíduos, né? O paciente deveria ter trocado a dentição, os permanentes estão ali, os decíduos não caíram, e vejam o que acontece nesses pacientes. Junta muito mais alimento, retém muito mais alimento. Esse alimento serve também de alimento para as bactérias. E eu preciso levar em consideração que, como nós vimos antes, doença periodontal é causada por micro-organismos. Precisa lembrar, pessoal, que a boca tem tudo que a bactéria precisa para se desenvolver. A boca é quente, a boca é úmida, a boca tem restos alimentares, a boca tem transições muito abruptas de tecido, então lugares fáceis para a bactéria ficar ali retida, escondida, e a boca tem uma renovação de células muito grande, né? Ou seja, o hospedeiro não vai ser destruído de vez por essas bactérias, é uma renovação que vai
minorando isso daí e facilitando a permanência dessas bactérias e da doença instalada. Então, quando eu vejo esses pacientes com persistência de tecido, eu tenho que ser breve para fazer essa remoção. Permanente e rompeu. Tecido não caiu, é importante extrair. E preciso lembrar também que tanto quando eu falo de cão quanto eu falo de gatos, a gente precisa estar atento ao formato da cabeça desses pacientes. Vejam aqui, um paciente braquicefálico, um paciente dolicocefálico. Vejam como muda a posição desses dentes, muda o formato desse focinho. Os dentes estão muito mal posicionados, estão girovertidos nesses pacientes braquicefálicos. Então, de novo, se eu sei que isso é uma realidade, esse é um paciente que eu vou ter que orientar muito mais o tutor para a necessidade de cuidados dentários. A retenção de tecidos, como a gente já comentou, é extremamente importante que a gente intervenha o quanto antes, né? Lembre-se que, além de facilitar a instalação de doença periodontal, também contribui muito para as maloclusões, né? Ou seja, desvia dentes, né? E a gente precisa intervir o mais cedo possível, remover essas peças dentárias para minimizar isso. É muito importante sempre acompanhar esse período de troca dentária. É muito importante que os veterinários também estejam atentos e verifiquem isso de maneira constante. E quando a gente pensa em doença periodontal, a gente precisa lembrar, né, daquele artigo que eu lhes mostrei inicialmente, falando que 88% dos cães da determinada amostra tinha doença periodontal, mas 2,67% dos proprietários apenas os levaram para tratamento odontológico. Porque, de maneira geral, quando esse paciente vai ao veterinário levado por seu tutor, o tutor não percebe essa doença. Então, o que a gente tem? A primeira queixa dele é nenhuma. Ele vai, muitas vezes, por outros problemas. Na grande maioria das vezes, ele vai com problema de pele, de claudicação, de ouvido, de outra coisa, mas também tem doença periodontal. E aí, de novo, ele vai reclamar. Quando reclama, dá halitose. E a gente precisa desse entendimento, que doença periodontal é muito mais que halitose e acúmulo de cálcio. Então, ou ele reclama de nada, ou ele vai falar basicamente de halitose. Então, vamos ficar atentos, lembrar, todo o procedimento é fundamental olhar a cavidade oral desses pacientes. Fundamental fazer um bom exame, buscar alterações extraorais de alterações da cavidade oral. Porque muitas vezes, para o proprietário, esse é o Toby, o cachorro mais bonito do mundo, o cachorro mais lindo do mundo, super bem cuidado, vai ao pet shop, escova, faz isso, mas apesar de tudo, ninguém sabe por que Toby cheira mal. Porque para o proprietário, esse é o Toby. Para a gente, muitas vezes, essa é a boca do Toby. E vejam que muitas vezes é um proprietário que cuida muito bem. O relato é: ele vai ao pet shop 1, 2 vezes por semana tomar banho, eu compro shampoo de excelente qualidade, mas ele nunca foi orientado a escovar os dentes do Toby. Esse é um relato que parece, pessoal, que não, mas isso passa muito. A gente atende muito paciente que diz para a gente que não sabia que tinha que escovar dente, que ninguém nunca falou sobre escovar dente. Se falou, foi muito por alto e a pessoa não entendeu que era tão importante. Então, nós temos um papel fundamental na orientação dos nossos clientes também. E eu sempre costumo dizer que nós não podemos perder tempo com isso. Não vamos perder tempo com isso. Vamos agir o quanto antes. Porque a prevenção é a chave de tudo isso. Então, nós temos oportunidades de fazer isso com os filhotes, nós temos a oportunidade de fazer isso com as nossas consultas de rotina e nós não podemos nos esquecer de fazer isso com os nossos pacientes mais idosos. Nós temos basicamente esses 3 grupos de pacientes que nós temos de estar sempre, sempre, sempre vigilantes, sempre, sempre, sempre muito atentos. Esse é um outro trabalho extremamente interessante
que estudou quais eram os efeitos da interação entre o médico veterinário, o paciente e o cliente na adesão desses clientes às recomendações de tratamentos odontológicos e cirúrgicos. E o que eles fizeram? Eles dividiram esses veterinários em dois grupos, e um grupo falava de uma maneira mais tranquila para o proprietário. Ó, esse paciente ele tem isso, tem aquilo, é interessante, é importante fazer um tratamento assim, assim. O segundo grupo falava de maneira mais incisiva, explicava o problema da doença, falava das consequências de não tratar. E o que eles perceberam? Que quando a recomendação do médico veterinário era feita de maneira clara, categórica, havia 7 vezes mais propensão dos proprietários autorizarem os tratamentos. Então, veja, a maneira como nós falamos para o proprietário é uma coisa que faz muita diferença para os nossos pacientes. Ou seja, eu preciso fazer com que o proprietário entenda a importância de manter a saúde oral do seu cão ou do seu gato. Isso é fundamental. Por isso é muito importante que façamos boas consultas, tenhamos boas conversas com os tutores, não deixemos que os tutores saiam da clínica com dúvidas. Isso é fundamental para nós, pessoal. A gente precisa aprender a falar isso. Aqui a gente chama muito isso de conversão. É fazer uma consulta e converter em um procedimento, em um tratamento. É brindar ao nosso paciente este atendimento. Então, para isso, a gente precisa lançar mão de maneiras de ajudar o nosso proprietário, o nosso tutor, a entender as coisas que se passam. Para isso, nós lançamos mão de fichas de atendimento, onde a gente mostra para ele como são os dentes, como é a cavidade oral, o que muda de um paciente jovem para um paciente idoso, quais são as possíveis consequências por não fazer bem um tratamento. A gente desenha nessa ficha, escreve ali, o proprietário ele sai da clínica tendo a real noção de qual é o problema do cachorro, do gato dele. Então, a gente usa essas fichas para cão, usa essas fichas para gato, a gente discute os casos com ele, mostra para ele, fala do que a gente tem planejado, fala de prognóstico, e tudo isso ele leva para casa com os nossos contatos, com tudo isso. Então, isso facilita muito, tanto essas fichas, quanto modelos odontológicos. Eu gosto desses dois tipos, porque esse modelo transparente em acrílico é muito bom para a gente mostrar as raízes dentárias. Às vezes tem um fragmento de raiz, você quer explicar ou quantas raízes tem um dente, ou o tamanho de uma raiz de um dente. Então, você consegue fazer isso muito bem. E esse outro, ele é legal porque ele tem um lado com os dentes em condição boa, normal, e no outro lado ele tem várias alterações estampadas ali, como fratura dental, persistência de tecido, doença periodontal, gengivite, ausências dentárias. Então, a gente consegue bem mostrar tudo isso, fazer com que esse proprietário entenda o que está passando na boquinha do seu cão ou do seu gato. Então, façamos com que o cliente entenda realmente tudo e saiba das consequências por não tratar. Lembrem-se, quando a gente fala de maneira incisiva, 7 vezes mais probabilidade dele autorizar o tratamento. E aqui vem um quadro muito interessante que eu gosto muito de explicar para os donos. Porque muitas vezes, como eu já lhes falei antes, o dono pensa que doença periodontal é cálculo e halitose. Mas vejam quantas coisas podem se passar com esses pacientes se a gente não tratar. Então, a primeira coisa, por bacteremia, essas bactérias vão chegar ao fígado e vão causar problemas graves. Podem causar problemas graves, como inflamação do parênquima, como fibroses portais, colestases, né? Então, tudo isso já está bem definido na literatura, que é uma possibilidade a partir da doença periodontal.
O que a gente vê muito na prática é que quando morre um paciente por alguma dessas alterações, pouco se correlaciona com a doença periodontal, né? Ninguém diz, por exemplo, nesse caso aqui dos rins, que o paciente que morreu de glomerulonefrite muitas vezes teve esse problema iniciado lá na cavidade oral, né? Pacientes, muitas vezes, com insuficiência renal crônica, ninguém diz que começou lá na cavidade oral, onde muitas vezes aquelas bactérias ganharam a corrente, estimularam, né, a formação de imunocomplexos que acabam por se depositar ali nos rins. Então, é fundamental que a gente explique isso para o proprietário, né? Aqueles pacientes que têm, muitas vezes, alterações cardíacas, né, endocardites, tudo isso pode estar também correlacionado à presença de bactérias que vão pela corrente circulatória, se aderem ali principalmente nas válvulas cardíacas e podem causar alterações sistêmicas bastante graves, né? E vem mais, alterações metabólicas, né? Aumento da resistência à insulina. Vejam quantas coisas podem acontecer com esse paciente se a gente não mantém bem a cavidade oral. Prestem atenção nisso, comecem a falar disso com os tutores que lhes procurarem para atendimento, comecem a explicar que é muito mais do que cálculo e mau hálito. Lembrem-se que toda consulta é uma oportunidade. 85% dos cães e gatos com mais de 3 anos têm doença periodontal. Então, eu preciso olhar essas bocas, olhar todas as bocas. É claro, muitas vezes o paciente tem uma alteração mais grave e eu vou precisar primeiro tratar essa condição, para depois pensar na cavidade oral. Mas não perca a oportunidade de, pelo menos, identificar esta condição. Aproveite, toda consulta é uma oportunidade. E a gente começa nisso lá nos filhotinhos. É o melhor momento para isso. Então, sempre, 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 o filhote chegou, eu vou pensar sempre, sempre na cavidade oral. Muitas vezes o filhote chega para vacina, né? O grande ritual do filhote é esse. A pessoa ganha um cão, compra um cão, adota um cão, um gato, ele vai buscar o veterinário para vacina. E lembra que o período da vacinação ele é muito importante. Por quê? Ele coincide com o período da troca dentária. Então, eu vou ter esse paciente na clínica praticamente todos os meses. E eu posso acompanhar o passo a passo da troca dentária desse paciente. Então, é fundamental que nós aproveitemos esse período onde esse paciente está sendo levado à clínica para fazer a vacinação, para acompanhar esse período que coincide com a troca dentária. E não deixar que chegue nesse estado. A gente recebe paciente de 1 ano, 2 anos, 5 anos que tem dente descido, simplesmente porque não se tratou antes. Simplesmente porque ou não se acompanhou ou não se falou de maneira clara para o tutor que a gente deveria tratar essa alteração. Então, é muito importante acompanhar isso e evitar, de novo, situações como essa aí, que vão acabar refletindo em mais doença periodontal, em maloclusão e algumas outras alterações graves nesse paciente. Vejam que a maloclusão acompanha, né, a doença periodontal. Vejam quantos dentes descidos esse paciente tem na boca. Vejam que o canino inferior ele é desviado no sentido lingual. Isso acontece muito e muitas vezes ele fica desviado e ele faz lesão no palato quando esse paciente fecha a boca. Então, eu preciso intervir o quanto antes, além de prevenir doença periodontal, para prevenir maloclusões que podem trazer consequências graves a esse paciente. Eu também preciso aproveitar as consultas de rotina, porque eu tenho um número muito grande de pacientes e de tutores, e esses tutores não foram orientados quanto a cuidados odontológicos. Então, toda consulta, como nós falamos antes, é uma oportunidade. Toda consulta eu vou fazer o máximo para olhar a boca.
Claro, tem pacientes que não vão permitir que eu abra a boca, mas eu vou buscar sinais extraorais de alterações, eu vou ver se esse paciente não tem uma feridinha na face, eu vou fazer uma boa anamnese falando disso, e tudo isso vai me ajudar a identificar, eu vou explicar para o proprietário as necessidades de acompanhar, as necessidades de fazer uma boa escovação dentária, né? Fazer com que ele realmente entenda isso. Ele tem que sair dali consciente da importância do acompanhamento odontológico. Então, como eu disse, olha, às vezes eu não consigo abrir a boca, mas eu vejo uma lesão como essa na face desse paciente. Toda lesão como essa é sinal de alteração odontológica? Não. Mas eu não posso tirar a cavidade oral, eu não posso tirar os dentes do meu diagnóstico diferencial. Para fazer diagnóstico diferencial nesse paciente, eu preciso examinar essa boca, eu preciso radiografar essa boca para ter certeza de que é ou não é uma alteração dentária. Então, isso é fundamental. Quando eu vejo esse tipo de paciente, eu vou pensar também em alterações odontológicas. Muitas vezes é um paciente tranquilo, a gente consegue abrir a boca, né? Nem é o caso aqui. Vejam que aqui o paciente já estava entubado, a gente está examinando já com ele anestesiado. Mas às vezes é um paciente tranquilo que deixa mexer, ó. Apertou a gengiva, saiu pus lá no orifício que tinha lá na face, né? Vejam a condição desse dente, a condição dessa gengiva, né? Então vejam, nesse caso aqui, era um abscesso periapical, né, na raiz do quarto premolar superior desse paciente. Tá? Lembrem-se, nem toda alteração nesse local vem do quarto premolar superior. É importante fazer a radiografia. Às vezes eu tenho o quarto pré e o primeiro molar. Então, sempre radiografar esses pacientes. Tá? A radiografia, sim, vai me mostrar as raízes, onde é que eu tenho lesão, o que, que eu vou fazer, como eu vou resolver este problema. Então, sempre radiografe, nunca se esqueça disso no seu diagnóstico diferencial para feridas na face. E lembre-se da anatomia, né? Lembre-se que isso também ocorre nos gatos. Ter um abscesso periapical pode passar em qualquer espécie, né? Lembrando que, por uma condição anatômica, no gato é um pouquinho diferente. Vejam essa radiografia, por exemplo, da lesão. O dente envolvido é o canino. Por quê? Olhem a posição do quarto premolar superior desse gato. Ele está lá atrás, já embaixo da órbita. Agora vejam qual é o dente que tem a raiz ali naquela posição. Então, cuidado para quando ver esse tipo de lesão num gato, não pensar que a primeira coisa é uma fístula de carniceiro, é um abscesso no quarto premolar. E aí radiografa o quarto premolar e não encontra nada, não é dente. Calma. Quando a gente pensa nos gatos, é fundamental avaliar os caninos nessa condição. E, claro, abscesso periapical pode passar em qualquer dente, inclusive inferior. Pode fistular dentro da boca e não aqui na região infraorbitária. Então, eu preciso estar sempre muito atento nos meus exames clínicos. Da maneira, aqueles pacientes que sacodem a cabeça, né? Muitas vezes o veterinário tende a pensar, otite. Na maioria das vezes, sim. Mas eu não posso negligenciar alterações dentárias no paciente que sacode a cabeça, no paciente que coça a cabeça. Eu não posso esquecer. Sempre vai estar no meu diagnóstico diferencial pensar em cavidade oral. Claro, pode ser otite, pode ser sarnotodécica, pode ser fungo, pode ser mil coisas, e pode ser a boca. Então, jamais negligenciem o seu diagnóstico diferencial. Faça uma boa anamnese, né? Anamnese, muitas vezes as pessoas perguntam, está vacinado? Quando é gato, perguntam se está testado, perguntam se tem acesso à rua, mas esquecem de perguntar algumas coisas importantes, né? Esse gato, ele tem celorreia? Cachorro tem celorreia? É pouco? É muito? Tem algum tipo de secreção? É uma celorreia mais espessa do que o normal? Mudou o aspecto? Como esse paciente se alimenta? Ele come sem problema? Ele busca comer mais com um dos lados? Ele pega a ração e a ração fica caindo da boca?
ele mastiga, ele tem os brinquedinhos que ele gosta de mastigar, tá a mesma coisa, você vai tirar da boca, ele retém. Ah, não, antes ele segurava, agora quando eu puxo ele já solta. Então, faça também uma boa anamnese em qualquer problema que possa contribuir para que identifiquemos alterações da cavidade oral. Não podemos negligenciar isso. E quando a gente chega nos pacientes idosos, a gente precisa insistir com isso. Muitos colegas têm medo de tratar os pacientes idosos pela anestesia. E isso não pode acontecer. Os pacientes têm doenças graves na cavidade oral e essas bactérias aí, como vocês já viram, estão ganhando vários órgãos à distância aí, estão causando problemas que podem ser graves, estão agravando condições nesses pacientes. Então, a gente precisa também estar atento a isso. O que a gente precisa levar em consideração, pessoal, é que a idade propriamente dita, ela não é doença. Então, o que a gente faz com esses pacientes, muitas vezes, é um pré-operatório um pouco mais detalhado. E a partir do momento que esse paciente ele passa por esse pré-operatório, ele tem bons resultados nesse pré-operatório, a gente consegue dar um bom prognóstico para esse tutor. É claro, eu preciso, primeiro, de um bom pré-operatório, onde esse paciente esteja dentro de um bom limite para que nós o levemos à mesa, e preciso também de um bom transoperatório, onde eu tenha um protocolo anestésico adequado, onde eu faço os procedimentos odontológicos de maneira adequada, onde eu consiga fazer uma boa monitorização desse paciente. Ou seja, se eu vou unir um bom pré com um bom transoperatório, eu vou ter um bom pós-operatório, um bom prognóstico. Então, nada de não realizar procedimentos simplesmente porque é um paciente idoso. Isso a gente também não pode deixar. As consequências da gente não tratar esse paciente podem ser piores do que a gente levar esse paciente a tratamento. Claro, vai haver um ou outro paciente que no pré-operatório a gente vai achar alguma coisa que, de maneira absoluta, contraindique, ou que vai dizer que o risco é muito maior do que o benefício. E aí a gente vai tratar caso a caso. Então, de novo, paciente jovem, paciente de rotina, paciente idoso, boa anamnese, bom exame. Encontrou algum sinal clínico que possa estar correlacionado com cavidade oral? Agora a gente vai romper as objeções. Eu costumo dizer que a gente vai quebrar as barreiras. Lembrem-se, quando a gente fala de maneira incisiva, quando a gente fala de maneira clara, explica para o proprietário, são 7 vezes mais probabilidade de que ele autorize esse procedimento. Veja que o proprietário que vai levar ou que tem a recomendação de levar o seu cão, seu gato, para tratamento odontológico, ele tem 3 grandes objeções. Eu costumo dizer que são os 3 grandes medos. Primeiro, ele tem medo da anestesia. E esse medo da anestesia, ele é justificado, porque o proprietário, ele não sabe o que é anestesia. Muitas vezes, quando você fala, o paciente vai ser anestesiado, vai tomar anestesia, o que ele pensa? Que anestesia é uma coisa só, todas são iguais, vai fazer a mesma coisa, né? Alguns ainda perguntam se é aquela inalatória e tudo, mas ele não sabe o que é anestesia, ele não sabe o que está envolvido nesse procedimento. Então, se às vezes o anestesista não pode estar nessa consulta pré-operatória, a gente deve estar preparado para falar para o proprietário um pouquinho sobre anestesia. Segundo medo que ele tem, o medo de extrações dentárias. Ele leva, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca levou o cachorro para cuidar da boca. E quando você fala que vai extrair vários dentes, ele tem medo. Então, a gente também precisa ter argumentos para que a gente possa explicar para ele o porquê disso. E a terceira coisa, ele tem medo do preço. Ele sempre vai perguntar naquele momento quanto vai me custar isso, quanto vai ser. Então, vamos falar um pouquinho de como a gente
rompe essas barreiras? Como que a gente acaba com essas objeções, né? Então, quando eu penso em anestesia, eu falo sempre algumas coisas importantes para ele. Primeiro, a gente tem um profissional, um médico veterinário aqui treinado em anestesia. E ele vai trabalhar exclusivamente nesse caso durante o pré, o trans e o pós-operatório imediato desse paciente. Ele está bem treinado para fazer isso. Hoje, a gente vai fazer exames pré-operatórios que vão nos dar uma ideia muito boa de qual é o estado de saúde atual de cada paciente. Então, eu tenho como fazer bons exames, exames mais avançados para cada paciente. Eu defino o meu pré-operatório individualmente para cada paciente. E eu tenho, hoje, um arsenal de fármacos anestésicos muito maior do que se tinha tempos atrás. Então, eu tenho fármacos muito mais modernos e seguros que o anestesista vai usar nesse procedimento e o paciente vai ficar todo o procedimento sob monitorização. Então, vejam como a gente mudou esse quadro da anestesia. Ele agora entendeu que isso é uma coisa diferente, né? Além disso, é muito importante que não é uma opção. A anestesia, ela faz parte dos tratamentos odontológicos. Todas as organizações que congregam médicos veterinários voltados para anestesia, ou a própria WSAVA, que congrega os clínicos de pequenos animais, tem guidelines no sentido de que não se realiza tratamento odontológico sem anestesia. Então, a anestesia não é um luxo, não é uma opção, ela é uma necessidade para aquele tratamento. Lembra que eu falei que o conceito era muito importante? As bactérias estão abaixo da linha gengival, eu vou precisar raspar embaixo da linha gengival, às vezes fazer retalho mucogengival. Como eu vou fazer isso com o paciente acordado? Não dá. Então, a anestesia não é um luxo, é uma necessidade e é realizada da melhor maneira possível. As extrações dentárias são realizadas quando necessário. Então, eu não vou extrair dentes inadvertidamente. Nós vamos fazer uma excelente avaliação, tanto do ponto de vista clínico quanto radiográfico, inclusive documentando isso com as radiografias que mostram para a gente, com as fotos que mostram para a gente o porquê de ter optado por aquela extração. Então, a extração ela é realizada quando nós julgamos que ela é a melhor maneira de tratar aquele ou aqueles elementos dentários. Então, também não extraímos simplesmente por extrair, mas quando existe a recomendação. O tutor pensa em preço, nós pensamos em valor. E para que nós tenhamos uma boa equipe na clínica, bem treinada, bem atualizada, nós temos que também fazer investimentos. Para que tenhamos uma estrutura moderna, os equipamentos mais modernos, mais adequados, possamos estar sempre estudando, nos preparando, trocando equipamentos por equipamentos mais modernos, tudo isso gera investimento. Mas, por outro lado, tudo isso agrega valor ao nosso tratamento. Nós, muitas vezes, fazemos um orçamento que nós escutamos do cliente que ali na esquina é metade do preço. Mas nós sempre batemos mão em tudo isso aqui, para que nós possamos dar o melhor atendimento aos nossos pacientes, nós temos que fazer investimentos constantes e isso agrega valor ao nosso atendimento. E, claro, se eu tenho um paciente com a boca saudável, isso vai refletir na saúde sistêmica desse paciente, que, por sua vez, reflete em menores gastos hospitalares com esse paciente. Então, a boquinha está boa, ele vai gastar menos com outros problemas e ele vai achar que nós somos o melhor veterinário do mundo. Olha, eu vou ali uma vez por ano, faço minha vacina, faço as profilaxias necessárias e está tudo bem. Isso fideliza os nossos clientes. Estamos recebendo os clientes para revisões, para medidas profiláticas, controle de parasitos, vacinação, tudo mais, e satisfeitos com o nosso atendimento porque os animais de estimação estão saudáveis.
Uma coisa que sempre vem à tona quando falamos também em doença periodontal é a utilização de antibióticos. E a gente precisa sempre levar em conta quais são os guidelines que a gente tem sobre isso, o que a literatura fala sobre isso, né? E hoje, o que a gente tem de consenso é que os antibióticos, eles são usados em alguns casos. Por exemplo, pacientes que tenham uma infecção oral grave, eles vão se beneficiar do uso antecipado desses antibióticos. Por quê? Vai melhorar a condição dos tecidos, vai diminuir a quantidade de bactérias, e com isso a gente consegue fazer um procedimento com um trans e um pós-operatório muito melhor. Então, pacientes com infecção oral grave, sim, não faz sentido usar um cachorrinho, um filhotinho para extrair tecido. Então, vejam, a gente vai usar de acordo com o que a literatura nos diz. Pacientes imunossuprimidos, pacientes que tenham alguma doença sistêmica, por exemplo, hepática ou renal, que esteja ali como uma comorbidade, nesses pacientes, sim, a gente vai usar antibióticos. Mas não vamos usá-los de maneira aleatória, não vamos usá-lo como receita de bolo para todos os nossos pacientes. E lembrem-se, antibiótico não é monoterapia para tratar doença periodontal. Não adianta só dar antibiótico, é preciso fazer o tratamento periodontal. Usar baseado nessas evidências que eu lhes mostrei e sempre usar pelo tempo de uso recomendado. Ou seja, se o tempo de bula é para que eu use por 7 dias, por 10 dias, eu vou cumprir esse período. E não simplesmente fazer 1, 2 dias antes e pronto. Ok? Essa é uma recomendação extremamente importante. Lembrar, paciente de odonto precisa estar entubado. Isso vai prevenir que esse paciente possa aspirar cálculo, saliva, sangue e tudo mais. E também, antes do procedimento, realizar a antisepsia da cavidade oral com clorexidine a 0,12%. Da mesma maneira que a gente faz antisepsia em pele quando vai abrir, é preciso lembrar de fazer isso na boca. Quando a gente usa ultrassom, num raio de 2 metros tem um aerosol com bactéria. Então, vamos prevenir fazendo uma boa lavagem da cavidade oral com clorexidine. E com esse paciente anestesiado, eu consigo fazer o que eu chamo de um exame clínico definitivo. Eu consigo olhar toda a boca, e vejam, toda a boca, não é só dente. Eu vou olhar língua, mucosa, assoalho bucal, palato, linfonodos regionais, eu vou olhar tudo. Eu já posso usar instrumentos como um espelho odontológico, uma sonda periodontal, né? E vou registrar essas alterações. Eu preciso anotar. Se for um cão, eu tenho 42 dentes, no gato, 30. Se eu não anotar ali, quando eu terminar o exame clínico e for tratar, eu não sei o que eu tenho que fazer em cada um. Então, é fundamental registrar essas alterações. A gente sempre começa removendo esses cálculos grandes, porque esses cálculos grandes impossibilitam o acesso ao sulco gengival ou às bolsas periodontais para a gente poder sondar. Então, o primeiro passo é removê-los. Faz uma pressão ali e quando a gente fecha esse fórceps, vejam, ele vai remover esse cálculo maior. Com isso, agora sim, eu expus a entrada do sulco gengival e eu vou poder sondar. Então, eu vou inserir ali uma sonda periodontal, que é uma sonda marcada em milímetros. Existem vários modelos, eu vou usar a que eu quiser, desde que eu conheça as medidas que estão marcadas ali. E quando eu insiro essa sonda no sulco gengival, ela tem que entrar cerca de 1 milímetro. Às vezes, no canino de um fila, de um cão grande, ela vai entrar em 2 e pouquinho. Mas, via de regra, é 1 milímetro. Passou disso, eu começo a ter o que eu chamo de uma bolsa periodontal. Ou seja, a bactéria entrou ali, está começando a aprofundar, começando a causar reabsorção óssea. Então, eu preciso cuidar, tratar disso daí. Eu preciso ver se não há perda óssea entre as raízes, nos dentes que tenham 2 ou 3 raízes, é o que nós chamamos de exposição da furca, né? Então, eu posso ver isso também com uma sonda. Claro que na radiografia eu vou confirmar tudo isso, tá? Mas é importante, porque quando eu tenho exposição de furca de grau 3, ou seja, como nesse caso, que a sonda passou lá
da face palatina para a face vestibular ali, esse dente vai ser extraído. E agora eu vou radiografar dentes que tenham mobilidade, que tenham exposição de furca, que tenham fraturas, reabsorção, cárie. Todos esses dentes eu vou radiografar para finalizar o meu exame e fazer o planejamento do nosso tratamento. Com a medida da profundidade das bolsas, eu vou definir se eu consigo fazer um raspado fechado com uma cureta ou se eu vou precisar fazer um retalho para raspar essas raízes e vou definir os dentes que eu tenho que extrair. Então, veja, eu registro tudo aqui, ó. Veja, onde tem BP, olha, uma bolsa periodontal de 6 milímetros, de 5 milímetros, exposição de furca de grau 3, né? Retração gengival, tudo isso a gente vai identificando na nossa ficha de exame clínico. E agora que eu tenho tudo isso, eu posso tratar esse paciente. Como que eu vou tratar? Extraindo esses dentes desses pacientes com exposição de furca de grau 3, ou que tenham mobilidade acentuada, ou que tenham fraturas ou reabsorções, e em seguida passando para a raspagem supragengival. Então eu vou usar aqui, posso fazer manual, com extratores manuais. Modernamente, a gente faz muito isso com ultrassom. Lembrando que eu não uso ultrassom no mesmo dente por mais de 10 segundos. Vejam, esse quarto pré-molar ali, ó, não ficou limpo, eu passei adiante. Depois eu vou voltar nesses dentes que precisem que eu finalize o tratamento. Usa água em muita abundância para ajudar a prevenir o aquecimento desse dente e manter uma ordem. Vocês viram que eu começo lá de trás e vou até o incisivo medial ali. Depois eu vou voltar nos dentes que precisar de retoque. Se eu tentar fazer um dente aqui, outro ali, outro acolá, eu vou me perder nesse tratamento. Para o tratamento com raspagem subgengival, eu vou usar curetas, seja uma cureta de Gracie e uma cureta de Macau, né? Então eu vou inserir essa sonda na bolsa periodontal e vou raspar no sentido lá da raiz, do ápice radicular para a coroa. Isso funciona muito bem em bolsas de 3, 4 milímetros. Se a bolsa for mais profunda, a cureta não vai chegar lá no fundo. Então, nesses pacientes, eu tenho que fazer retalhos. Eu levanto um retalho mucogengival, eu exponho a raiz e com uma cureta eu vou raspar até ficar lisa. É o que a gente chama do aplanamento radicular. Se eu tenho só um dente, eu faço um retalho ali. Se eu tenho vários dentes adjacentes, eu posso fazer um retalho grande que pegue todos esses dentes. E no final, a gente vai deixar esse dente liso. A gente faz o polimento. Pode se fazer com uma tacinha de borracha ou com uma escovinha, e a gente usa pasta profilática. O ultrassom deixa a superfície do dente muito rugosa, muito áspera. Então, com o polimento, a gente procura minimizar isso para dificultar a adesão dessas bactérias. E o tratamento não termina aí. Ele segue com a gente orientando esse proprietário sobre prevenção. A gente faz isso sempre, a gente escolhe as melhores maneiras, caso a caso, e é fundamental marcar revisões de tempos em tempos para esse paciente. E qual é o papel do médico veterinário nessa prevenção? Vamos aqui, então, responder à pergunta inicial da nossa apresentação. Qual é nosso papel? Lembrar isso tudo aqui para o tutor. Melhorou a saúde oral, melhora a saúde sistêmica, menos gasto com veterinário para a gente, maior fidelização desses clientes. A gente tem um aspecto muito importante que é a motivação dos donos. O dono ganhou, comprou, adotou um filhotinho. Ele está motivado, ele está animado. Então, é a melhor hora para que a gente o convença da importância de escovar, para que ele faça a escovação diária, para que ele faça tudo o que a gente recomenda. A gente tem, nesse momento, como acompanhar, porque coincide com o período vacinal. Então, eu vou ver se realmente ele está cuidando, se ele está escovando, como é que está chegando a boca desse paciente. Consigo orientá-lo sobre alimentação, sobre como alimentar, como fazer, e mais do que orientar, ensiná-lo a escovar os dentes. Não basta dizer para a gente, você vai escovar o dente. Não, a gente precisa
orientá-lo. Como que é isso, né? Nas consultas de rotina, a mesma coisa. Lembrem-se, muitos clientes não fazem nada, não escovam, não cuidam, porque nunca foram orientados. Então, a gente vai aproveitar as consultas, fazer exame da cavidade oral, tratar os pacientes, né? E já incentivar a escovação. Da mesma maneira, vamos incentivar, vamos orientar e vamos ensiná-lo a escovar os dentes. Dos pacientes mais idosos, lembre-se, idade não é doença. E a boa saúde oral vai ter uma série de benefícios sobre a saúde sistêmica desse paciente. Então, é fundamental que faça parte. Que ele, mais do que ninguém, vai ter interesse em escovar os dentes desse cão, em usar petiscos funcionais, em seguir nossas orientações, para que não seja tão frequente a necessidade de fazer tratamentos periodontais, de anestesiar esse paciente para isso. Então, oriente. Muitas vezes, o que a gente recomenda? Tratar. Tratamos e, a partir daí, prevenção. E a gente percebe que esses proprietários, eles têm uma adesão muito grande às nossas recomendações. Por mais que, às vezes, por ser já um paciente mais velho, ele tenha um pouco mais de dificuldade para que esse paciente seja condicionado para a escovação, eles sempre têm uma boa dedicação quanto a isso. Lembra que a escovação tem 2 mecanismos de ação. A ação mecânica, né, a própria fricção, e algumas pastas têm também ação química, ação enzimática. Então, também tem substâncias que ajudam na prevenção da doença periodontal. Então, é fundamental que nós os orientemos para isso. A escova tem que ser macia, e vou falar 2 coisas que parecem que é uma piada, mas não é. Ela tem que ser nova. Não é a minha escova que está velha, eu troco. Por que eu digo que parece uma piada? Porque a gente ouve de vez em quando a pessoa perguntar isso. E a escova tem que ser individual. Se eu tenho 2 cães, eu tenho uma escova para cada. Eu não tenho uma escova para os 2 cães. Tá? Então, façam sempre boa orientação em relação a isso. Faça ele entender que isso é sério. Acho que isso funciona muito bem e que é o padrão ouro na prevenção da doença periodontal. Usamos, de preferência, como eu lhes disse, pastas com ação enzimática e pastas veterinárias, que não têm sabão, ou seja, não vão fazer espuma, e não tem flúor. Se o cachorro engolir aquilo ali, não vai irritar o trato gastrointestinal. E claro que sempre vai engolir, vai ficar passando a língua. Então, sempre selecionar bem pastas enzimáticas e desenvolvidas para uso em animais. A escovação, ela deve ser diária. Lembrem-se, cachorro, gato não aprendem, são condicionados. Então, todos os dias, sempre no mesmo horário, eu gosto de recomendar botar esse paciente em cima de um balcão, de uma mesa, que não seja liso, para que ele não escorregue, não vá se machucar. E sempre reforço positivo. Escovou? Vai ganhar um petisco, um passeio, um carinho, um afago. Sempre reforçar positivamente. Nunca querer brigar porque o pet não permitiu a escovação. No dia seguinte, é um novo dia. E já que a gente vai fazer reforço positivo, a gente vai dar uma recomendação, vai dar uma recompensa, vamos dar petiscos funcionais. Esses petiscos, da mesma maneira que a escovação, também têm ação química e ação mecânica. Vejam esse formato em X do Dentastix, que proporciona uma excelente entrada em contato, né, com as faces dentárias, ou seja, ele faz uma ação de atrito ali, né? E esses petiscos, eles incentivam a mastigação, eles incentivam o fluxo de saliva, que ajuda na limpeza do sulco gengival, e ele gera essas forças de cisalhamento que facilitam a remoção mecânica de placa e muitas vezes de cálculo também. Lembrar que isso já está, como eu lhes disse, também bem documentado na literatura, né? Que reduz acúmulo de placa. Se eu não tenho placa, eu vou diminuir também o cálculo, né? Porque a placa tem proteínas, carboidrato e bactéria. E o cálculo tem proteína, carboidrato, bactéria e adesão de minerais. Se eu não tenho placa, eu não tenho onde esses minerais se aderirem. Se eu tenho pouca placa, eu vou ter pouco cálculo. Então, usar
sempre isso como um complemento e que a gente pode aproveitar os momentos de recompensa da escovação. Eu falei que era importante ensiná-los a escovar os dentes, então, primeira semana, ele vai manusear esse paciente, começar a acostumá-lo a tocar a face, né, levantar o lábio. Quando começar a deixar o dedinho no vestíbulo bucal, no gato é um pouquinho mais trabalhoso, porque o lábio do gato é bem mais aderido, o vestíbulo é menor, mas é possível. Quando ele permitir, eu passo para pasta no dedo e, num último momento, eu vou usar a escova com a pasta. Então, são fases que a gente vai fazendo, normalmente aí 1 semana, 10 dias cada uma. Lembrando, mesmo horário, local mais alto, tudo isso para a gente condicionar este paciente. Divulgue isso, ensine, coloque no seu site lá como escovar os dentes, faça com que as pessoas entendam a importância dessa escovação. A escova, muitas vezes, é um brinquedo, a gente usa para brincar. Os animais se acostumam muito facilmente com isso, né? Pacientes condicionados, muito mais fácil, a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade. Então, orientem sempre os proprietários. O nosso papel é esse, prevenir doença periodontal, porque vai prevenir muitas doenças sistêmicas graves. Finalize bem seu atendimento, estimule os proprietários com isso. Vejam muitas vezes a festa que o paciente faz quando a gente dá um petisco a ele. A gente sempre dá um petisco no final da consulta, no final do atendimento. Eles se divertem lá na clínica com isso, levam para casa, os donos adoram isso. Faça com que também o final do seu atendimento, o final da sua consulta, seja uma festa. Não se esqueça, prevenir é a melhor maneira. Marque revisões, envie lembretes, peça para a secretária agendar, não é marcar, daqui a 3 meses você volta, não. Ponha na agenda e a secretária vai ligar 1, 2, 3 dias antes. Tem uma revisão sua aqui, nós podemos agendar? E vai. Defina bem, pacientes braquicefálicos, pacientes com mais doença periodontal, faça revisões com espaços de tempo menor. E finalmente, lembre-se, a gente está falando dos melhores amigos, a gente está falando de pacientes que já deixaram de ser animais de companhia e agora são verdadeiros membros da família. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com os nossos pacientes, explicar para os proprietários tudo isso, obter a autorização deles e realizar os tratamentos. Muito obrigado mais uma vez. Espero ter realmente contribuído, ter feito com que vocês entendam o que é a doença periodontal, a importância da prevenção e o nosso papel nessa importância. Muito obrigado mais uma vez e espero vê-los em breve.